E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. Você que está chegando agora, primeira vez no canal, gente, não se esquece, já que no botãozinho de se inscrever, ativar o sino para receber notificações, deixar o joinha nesse vídeo e assistir ele até o final para gerar engajamento positivo para o canal, tá bom? E ao mesmo tempo, gente, você gosta do canal Art Life? Quer contribuir para esse grande canal, não ficar sem conteúdo e não sair do ar? Pelo amor de Deus, conto com você! Então, aqui na descrição e também vai estar aparecendo aqui a forma de você poder contribuir com o valor que você quiser. Não precisa mandar comprovante para ninguém, pode ser no anonimato mesmo, essa que é bom e vai estar nos ajudando hoje, tá bom? Hoje eu trouxe a técnica de mescla com decopagem, utilizei stencil, muita gente tem dúvida, né, de como fazer e é muito bom. Olha só, a peça que eu trouxe hoje para vocês, com essas rosas, essa plaquinha de MDF, ou essa plaquinha que eu vou utilizar para gravar outra técnica para vocês semana que vem. Então, já capricha no like e fica comigo até agora e bora pro passo a passo. Roda a vinheta. Bem pessoal, hoje eu trouxe para vocês, muitas vezes, muita pessoal pergunta, né, sobre técnicas de mescla. Então eu tenho aqui um pedaço de MDF, tá, é até de um quadro que acabou quebrando. Eu vou estar reproduzindo para vocês aqui como eu faço a mescla das minhas pinturas, tá, que é super fácil, eu gosto muito de fazer, porque dá efeito diferente. E assim, em vez de você estar dando várias camadas de tinta, cobre rapidinho. Então essa facilidade e praticidade que eu gosto, tá bom? Então eu vou pegar com a fita crepe, eu vou só estar isolando aqui a parte do meio, para estar demonstrando para vocês como é que eu faço, tá? Então você pode utilizar essa mescla em todas as superfícies. Aqui eu estou fazendo no MDF, pode ser na tela, pode ser no vidro, como eu já fiz várias vezes, entendeu? A técnica é a mesma, tá? E vou estar demonstrando desse lado aqui para que vocês possam ver. Primeiro, gente, quando é um MDF muito escuro, eu gosto sempre de passar uma base branca, PVA ou acrílica, tá? Se o seu MDF for muito clarinho, dependendo da técnica, marmorizado, que tem assim, tons um pouco mais fortes, aí você já pode vir fazendo a mescla no MDF cru. Como às vezes você vai utilizar guardanapo, precisa de uma base bem clara por conta da transparência do guardanapo ou papel da OPA, então você pode utilizar uma base clara para ir começar em cima da base fazer a mescla, tá bom? Então vou utilizar essa tinta PVA aqui, branco neve, mas pode ser o off-white, pode ser branco normal, tá? PVA ou acrílica, e vou pintar aqui. Para fazer a mescla, gente, eu gosto muito de utilizar um pincel. Esse aqui eu estou utilizando o número 16 da Castelo. O C521. Esse daqui, ó, de pelo. Maravilhoso esse pincel, né? Tem a seta assim bem chata, bem um pouco grande. E um rolinho para espalhar e deixar a pintura mais uniforme, tá bom? Então, eu vou pegar aqui na minha tinta, meu pincel. E já vou começar a pintar aqui, gente, ó. Então, eu vou começando sempre pintando com o pincel, espalhando. E aí você vai ver que o pincel vai ficar essas marcas, mesmo sendo uma de cerda macia. Mas ele fica com as marcas assim, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu pinto ele, tô pintando aqui. Para não secar, principalmente se for uma área grande, né? Uma tampa de uma caixa, por exemplo, for uma área um pouco maior. Para essa parte aqui não secar, não ter como retirar as marcas do pincel depois... O que é que eu faço? Ó, eu faço uma parte, venho com o rolinho, vou passar aqui para uniformizar, tá? E aí eu vou fazendo a sequência do mesmo jeito. Pegando tinta, espalhando no pincel. Esse pincel aqui é maravilhoso, ele é bom, a seda dele é muito boa trabalhar com ela, né? Essa seda de pelo, né, sintético, muito bom. Até mesmo para fazer a mescla, eu gosto muito de utilizar esses pincéis mais largos, acho que fica mais bonito. E agiliza, né? Aí você acaba fazendo a mescla mais rápido. Ó, tô passando aqui
no MDF. Como eu falei para vocês, essa técnica vocês podem utilizar na madeira, né? MDF ou madeira mesmo, pinos, madeira mesmo, demolição. Pode utilizar também vidro, no vidro, na tela, no plástico. Passei, agora eu venho com um rolinho. Vou fazer isso aqui, ó. E vou... Para deixar bem uniforme, né? Para fazer a mescla, a gente não precisa, a não ser que, dependendo da marca da sua tinta, o MDF ele fica assim, ele seja um pouco mais escuro. Aí realmente às vezes é até necessário você aplicar 2 demãos da tinta de base clara. Mas aqui, só uma demão aqui, como esse meu MDF ele é claro, então já resolve para a gente já vir fazendo a mescla, tá? Então, depois que eu fiz isso, aí agora eu vou acelerar a secagem com o secador. E aí venho para a próxima etapa, que é fazendo a mescla em cima dessa cor clara, e vocês vão ver. Ah, gente, uma coisa muito importante. E depois eu vou também dar uma demonstração para vocês de colagem do guardanapo na mescla de forma muito tranquila, tá bom? Então sempre puxando para a parte mais clara. Pronto, pessoal, já sequei, tá? Nessa parte aqui eu não costumo lixar, eu deixo para passar a lixa de forma bem leve depois da mescla pronta, tá? Mas se você também já quiser passar uma lixa assim de leve, uma lixa 400, 320, já pode também, tá? Fiz isso, já tá bem seco aqui. Agora eu vou fazer a mescla com as minhas tintas. Você, gente, vai escolher a tinta de acordo com a decoração que você vai fazer. Se é um marmorizado, você vai escolher tintas de tons amarelo da Índia, amarelo ocre, né? Se for tons assim de verde, verde pistache, verde oliva, verde pântano, verde folha. Então você sempre veja aí de acordo com a decupagem que você vai fazer na decoração da sua peça. Para sua peça ficar mesmo com a mescla bem harmônica e bem bonita, tá? Olha aqui, pessoal, vou utilizar essas 3 cores, tá? A minha tinta ocre, mas pode ser amarelo da Índia. O rosa, rosa antigo, PVA. E um pouco de branco. Tá? Então, essas 3 cores que eu vou estar utilizando aqui, tá? Mas aí, dependendo da sua decupagem, como eu já falei, você pode até utilizar outras cores. Uma dica muito importante, gente. Aqui eu vou utilizar guardanapo, como eu falei para vocês. Então eu vou sempre puxar para o lado mais claro do branco ou da cor mais clara que for, mineral, palha, marfim, amarelo bebê, sempre para o lado mais claro quando eu for utilizar guardanapo. Quando eu for utilizar papel de decupagem comum, que ele não tem transparência, aí eu posso utilizar as cores mais fortes, mais escuras, que aí não vai ter problema de interferir na questão do desenho, porque, como eu falei, papel de decupagem comum não tem transparência. Guardanapo e papel da OPA, aí eu aconselho vocês a utilizarem com essa mescla, sempre puxando para o tom mais claro possível, tá? Ah, pessoal, esqueci de falar para vocês, eu vou utilizar também um pouco de verde pistache, tá? Até porque como eu vou utilizar essas rosas de guardanapo, então eu sempre gosto de colocar um pouquinho de verde, que vai ficar bem legal. Já coloquei o rosa, o amarelo, o ocre, aliás, e também a minha tinta branca. Vou pôr aqui um pouquinho do verde pistache, pouca tinta, tá? Volto com o nosso pincel, aquele pincel que eu utilizei para fazer a primeira camada de base branca, né? Eu vou pegar ele aqui, ó. Meu pincelzinho da Castelo C521, número 16, tá hidratado o pincel. E vamos começar a fazer a mescla agora, gente. Ó, a mescla eu vou sempre fazendo, pegando tripla carga de tinta no pincel, tá? Mas se você quiser, você pode fazer com 2, né? Ou até mais. Vou pegar aqui, ó, no amarelo, no ocre, na tinta branca, na minha tinta rosa e um pouco do verde pistache, tá? E vou sempre trabalhar assim, ó, em X, deixando o máximo manchado, né? Que é o bonito da técnica, assim, ó. Ah, Alex, essa parte aqui ficou um pouco mais escura. Pega mais branco e vem, ó, já suaviza, né? Branco, rosa. Aqui, ó, ficou um pouco mais de rosa. Pega um pouco mais do ocre, um pouco do verde.
Então assim, você vai trabalhando quase do mesmo jeito das pessoas que trabalham com tela, né? As pessoas que trabalham com tela usam muito essa mescla de pintura. Aqui, ó, esses tons, né? Ó, vou pôr mais branco. Também um pouco aqui. Verde. Um pouco do rosa. Do amarelo. Do ocre, aliás. Como eu falei pra vocês, para não secar, né? Eu faço por partes. Deixo, ó, ele bem, ó, ele tá bem suave. Ele tá bem manchadinho aqui, ó, tá bom? Esse é o efeito que eu vou querer. Venho com o rolinho. Gente, o rolinho eu passo bem de leve, mas é muito de leve mesmo. Só para tirar um pouco das marcas do pincel, tá? Porque se você esfrega muito o rolinho, ele vai acabar unindo a pintura e vai tirando o bonito da mescla, tá? Deixa eu só baixar um pouco mais da luz aqui. Eu acho que fica melhor para que vocês possam ver, né, gente? Um pouco aqui, ó. Tá? E vou aqui dando sequência. Rosa antigo, branco, um pouco de verde pistache e o ocre. Ó. Vejam que eu estou sempre, né, puxando para os tons mais claros possível, gente. Tons mais... Passo bem de leve. Olha só como ficou a nossa mescla. Tá? Deixa eu só diminuir aqui essa luz aqui. Talvez fique melhor para que vocês possam ver, ó. Um pouco mais agora com... Bom, vai ficar assim. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou secar, né, com o secador. Você pode acelerar a secagem tranquilamente. Para a gente vir fazendo a decopagem, que eu quero dar dicas também de pinceladas para vocês, né? É 2 em 1, 3 em 1 a técnica que eu sei que você vai gostar. Olha, aqui eu tenho um guardanapo de decopagem que eu já recortei até essas rosas, tá? Cortei também essas. Vou retirar a película, vou utilizar cola gel para decopagem, tá? Então, pessoal, qualquer cola específica para decopagem é um indicado para que vocês possam trabalhar. Eu coloco sempre um pouquinho na mão, eu faço isso aqui, ó, para tirar as películas. Se você... Ah, Alex, não gosta de fazer isso porque rasga. Depende muito da quantidade que você coloca no dedo, né? Bem pouquinho mesmo. Mas aí você pode estar utilizando uma fita crepe para retirar a película, que também dá certo, tá? Você pega aqui da tampinha, tira esse excesso, né? E vou fazer a decopagem aqui nessa mescla, super fácil de fazer, tá? À disposição da decopagem, você que né, é idealizadora de qualquer projeto, você que vai saber fazer. Esse daqui eu vou colocar assim. Tá? E aí, para aquelas pessoas que têm dúvida em colar guardanapo, gente, não tem segredo. O importante é você ter um pincel de cabo amarelo, ou pode ser até o mesmo pincel assim, um pincel de pelo. Não tem problema. O importante é você espalhar bem a cola. Com o pincel de pelo, porque ele vai carregar mais produto, às vezes quando eu espalho a cola com ele, eu gosto até de passar um rolinho para deixar mais espalhado sem excesso possível, tá? Mas o ideal mesmo é você utilizar um pincel de cabo amarelo, tá bom? Então pega aqui na cola, tira excesso. Como a minha peça aqui é uma figura relativamente pequena, então já vou passar a cola gel aqui, ó. Multicolagem, né? Mas aí hoje no mercado tem várias marcas de cola próprias para decopagem que você pode estar fazendo. Tá, gente? O segredo da decopagem é isso aqui. É a dosagem da cola. Tem muita gente que fala, ah, Alex, eu não gosto de trabalhar com guardanapo porque enruga, porque rasga, gente. É isso aqui, ó. Tá? E outra coisa, guardanapo, gente, nunca, porque a gente quando vê os artesãos fazendo, né, no internet, no vídeo, a gente acha que fica muito perfeito, gente, mas alguma rugazinha ali no guardanapo é normal, é porque vai umedecer com a cola, tá? Mas nada que vai tirar a harmonia do trabalho, né? Aquela coisa que vai ficar cheio de ruga, bem feio não, tá? Ó, deixa eu levantar aqui, passar mais um pouco, só retocar aqui. E essa daqui eu vou fazer a mesma coisa. Passo cola, né? Sempre espalhando bem. Vou colocar essa daqui assim. Sempre você vai ver onde, né?
onde é necessário retocar mais cola e sempre espalhando bem. Pronto. Depois que eu fiz isso, aí a gente vem com o plástico, né, que não pode faltar. Ó, as películas que eu retirei eu já uso para fazer isso aqui no plástico, para esticar bem, né? E aqui é o processo final de aplicação do guardanapo, né? Você faz com guardanapo, usa a mesma coisa com papel, né? Com plástico e tudo. Prontinho. Depois que eu fiz isso, como é guardanapo, eu preciso passar uma camada de cola por cima para selar o guardanapo, né? Para impermeabilizar o produto. Então vem aqui, ó. Uma quantidade de cola, gente, boa, porém não pode ser aquela cola que você vai deixar assim, ó, com esses picos de excesso. Não pode, tá? Então você tem que espalhar bem, se certificando que toda a sua figura está bem aplicada, né? Outra coisa também, gente, vocês evitem de ficar fazendo isso aqui, ó, passando 10.000 vezes no mesmo local. Por quê? A cola ela vai umedecer o guardanapo e o guardanapo, por ser sensível, ele pode acabar rasgando, né? Se você ficar esfregando muito num local só. Então, você espalhou, viu que pegou toda a área? Ok. Sempre assim, ó, de dentro para fora. Prontinho, né? Aí você agora vai esperar secar. Pra gente vir fazendo os complementos, eu quero dar uma dica para vocês. Na questão, quando a gente não sabe de complementar, a gente usa os stencils para fazer fundo, uma estamparia bem legal, mesmo aquele stencil que é de barrado. Acredito, eu vou utilizar algumas coisas que eu já tinha feito para mescla, mas vou também colocar outras. Por exemplo, eu vou utilizar verde grama, mas pode ser verde oliva. Aqui já tem um pouco do verde pistache, né? Vou colocar aqui um pouco de verde grama, tá? E aqui, gente, às vezes quando a gente quer fazer os complementos e meio que estampar esse fundo meio que chapado, né, de mescla, uma dica bem importante que eu vou dar para vocês agora é utilizar stencil. Isso mesmo, stencil. O stencil ele é bom porque ele é transparente, ele vê aonde você tá indo para não pintar em cima do desenho, né? Isso é muito importante, dar um efeito bem legal. Ó, tem aqueles stencils de barrado, aqui é o da OPA, stencil de barrado da OPA, a referência dele é o OPA 2570, tá? Ó. E aí eu posso vir fazendo também os efeitos assim, gente. Ó, mesmo sendo de barrado, fica bem legal. Você pode fazer um efeito aqui para baixo, pode fazer efeito aqui em cima, o efeito aqui do lado, ó. Você pode pegar só a pontinha dele ou fazer ele um pouco maior, tá? Então, eu vou utilizar ele um pouco aqui embaixo, porque eu vou também utilizar um outro stencil. Então, eu vou descer ele bem para cá, né? Sempre alinhando ele aqui, ó. Eu gosto sempre de prender com a fita crepe, acho que é mais seguro. Principalmente... Ah, gente, outra coisa, não coloque fita crepe em cima de decopagem, né? Como eu já falei pra vocês. Porque ele vai rasgar quando você retirar a fita. Tá? Sempre na madeira, tá? E também se... Ah, Alex, não tem espaço para eu colocar fita crepe. Então vai segurando o stencil e vai fazendo devagarzinho que dá certo, tá bom? Para essa tinta aqui, gente, eu vou utilizar uma cor um pouco mais suave para aqui para a parte de baixo. Vou utilizar essa cor aqui, ó, areia lunar, tá? Tinta acrílica. Pode ser também PVA ou também se você não tiver a tinta acrílica da Restauro Chalk da Trucola também dá quase esse efeito, nesse tom bem parecido. Vou pegar o meu pincel Pituá maravilhoso da Castelo, o C558, esse daqui número 10. Vou pegar aqui a tinta, espalho bem. Eu vou tirar mais aqui no paninho, ó. Vou sempre tirar o excesso, tá? E aí vou vir fazendo aqui, ó. Movimento circular, né? Meu pincel tá bem descarregado, então eu consigo trabalhar com movimento circular bem tranquilo, né? Ó, aqui tá o desenho, né? Então evita de pintar em cima. Tira a fita crepe para copiar bem, né? Olha só como ficou. Aqui, ó, acabou pegando um pouco em cima, mas não tem problema. Mas o ideal é você deixar para não pegar em cima, para não copiar em cima, né? Aqui eu já vou deixar o stencil um pouco maior. Então veja, com o stencil, mescla e uma simples decopagem, você faz peças até que bem legais e que fica um efeito bonito, gente. Principalmente você que faz para vender, né? Vou prender com minha fita crepe desse lado. Eu vou pegar
prender aqui nessa pontinha aqui, mas não em cima do guardanapo. Com o mesmo restinho de tinta do pincel que tá bem retirado o excesso, eu venho fazendo aqui assim, ó. Vou fazer assim, barrado. Essa parte aqui do negativo, eu sempre faço isso aqui. Eu dou um esfumadozinho pra fora, né? Saindo do stencil. Esse pincel, gente, ele tem essa parte que é cerda um pouco mais dura, né? Mas ele é muito bom, porque ele é muito macio de você trabalhar com ele. Ó. Fiz esse efeito aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Bem suave, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou utilizar esse outro stencil aqui, gente, de rosa. Olha que lindo, gente, esse stencil. Deixa eu colocar a base aqui. Olha que lindo esse stencil de rosas, que dá também pra você fazer ele completo, né? Ele aqui é o Opa, deixa eu ver a referência dele, Opa 3218. E aqui, gente, eu posso utilizar também um pouco das rosas, mas eu vou utilizar um pouco dos botões só para fazer uma marcação e também as folhas, tá? Então vamos lá. Eu vou querer aqui, ó, trazer essa parte das folhas, então com o mesmo pincel eu vou pegar no verde grama. Ele vai até se mesclar com o areia lunar, não tem problema. O importante é você tirar bem o excesso. E vou fazer aqui, ó. Vou fazer a marcação das folhas, né, desse lado aqui. Ó. Venho devolvendo sempre um pouco da parte aqui dos botões. Vou pegar um pouco do areia lunar, porque eu quero que essa marcação das rosas atrás, né, do stencil, ela não fica muito forte, né? Então eu vou sempre pegando o areia lunar para deixar a tinta mais suave possível, não ficar aquela coisa carregada, né? Aí, ó, faço o preenchimento aqui desses botões, pegando aqui para essas rosas. E essa parte aqui eu já vou encaixar essas folhas aqui, ó, e vou fazendo elas, ó. Olha só. Tá? Já deu uma cara bonita aí, né? Nosso trabalho de decopagem. Feito isso, aqui tem uma borboleta. Eu já posso pegar a borboleta e copiar ela aqui, ó. Bonitinha. Para essa borboleta ela ficar um pouco mais viva, eu posso colocar um pouquinho do amarelo ocre. Bem pouquinho. Só para dar um realce na borboleta. Mais aqui, ó, nas asinhas dela, para ela ficar mais assim em evidência, tá? Bom, gente, ó. Aqui, nesse cabinho aqui da própria rosa, para você ver, gente, que a gente dá para utilizar a decopagem, né, para fazer efeitos. Então, eu vou utilizar um pouquinho do verde. Tiro o excesso. Aqui, ó, nesse cabinho de espinho da rosa, eu posso até ir batendo, que eu quero que ele fique bem copiadozinho. Ó. Verde. Pego um pouquinho do amarelo ocre, bem pouquinho. Vou batendo assim, é só em algumas partes, tá? Vou pegar aqui a cor um pouco mais escura. Então eu posso trabalhar com o rústico ou também com o marrom escuro. Rústico. Se você também não quiser, você pode trabalhar também com a tinta marrom. Mas eu prefiro mais o rústico, ele é um pouco mais escurinho. Para fazer esse cabinho, né? Coloco aqui. Pego. Tirando o excesso também no paninho. Eu vou colocando aqui, ó. Fazendo esse preenchimento, ó. No cabinho da rosa. Que fica parecendo como se fossem essas rosas, fosse do próprio arranjo, né? Então assim você consegue, pessoal, fazer esses efeitos bem legais. Aqui, ó. Eu posso aproveitar o cabinho da rosa para ligar, né? Uma flor à outra. Essas flores secundárias, folhas secundárias, são mais assim, tá mais atrás. Eu já posso trazer um pouco mais elas aqui para a parte da frente, de baixo, né? E ó, deixo ela mais queimadinha. Posso botar um pouco mais de verde, deixando ela um pouco mais queimadinha aqui, ó. Na parte de baixo. Vou tirar mais o excesso de tinta e vou fazer elas aqui, ó. Na parte aqui de cima,
pegando para o cabinho aqui de baixo, ó. Tá? Olha só. Tá, pessoal? Olha, veja como ficou, né? Então, aí você pode incrementar com... Pode puxar os galhos, pode fazer uns batidinhos também para deixar essa decoupagem mais bonita, tá? E depois, né? Aqui eu estou fazendo a demonstração dessa peça. Esse lado aqui, você vai ficar curioso, mas esse lado aqui, na próxima semana eu vou te ensinar uma técnica bem legal, que dá muito certo, principalmente para as peças masculinas, utilizando tinta, tá? E também uma boa ideia também com stencil. Olha só, essa parte aqui, semana que vem eu explico para vocês. Depois que você fez isso, você vai esperar secar, né? Tudo, e vai passar o verniz acrílico brilhante. E tá pronta a sua peça, tá? Geralmente eu gosto de brilho, né? 2, 3 demãos de verniz acrílico e ficou assim, ó. Olha só. Uma mescla com decoupagem, super simples e fácil. E esse lado aqui, próxima semana eu ensino para vocês como que a gente vai fazer, principalmente para combinar para peças masculinas, que é muito difícil a gente acertar, tá bom? Um super abraço, deixa o like, se inscreve no canal, gente, compartilha, ajuda o canal com a sua doação, o canal precisa urgentemente de ajuda para a gente não poder ficar sem conteúdo, tá bom? Abração a todos e tchau!